Você pode acompanhar conosco. Lucas 23, 33 ao 46. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabueta presa acima dele dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca do meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra. Até às 3 horas da tarde, a luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Bem conhecida essa passagem, né? E assim, muito profunda, e teríamos assim muita coisa a falarmos sobre isso. Mas eu quero falar de um grande problema que nós temos em nós, dentro de nós, desde Adão, que nós precisamos resolvê-lo. Queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Feche os olhos. Que você agora visse a cena da cruz. Coloque-se agora na cena da cruz. Veja toda a multidão. Alguns discípulos de Jesus, João, sua mãe, outros discípulos ali junto, e a multidão gozando de Jesus. Jesus preso, pregado naquela cruz, todo ensanguentado, nu, humilhado. Dá uma olhada nessa cena. Perceba-se ali. Abre seus olhos. Coloque-se no lugar daqueles discípulos que ouviram Jesus falar, pregar, fazer milagres tremendos, maravilhosos. Queridos, ao olharmos essa cena tão cruel, tão terrível, ali nós vemos o melhor ser humano que já existiu. O melhor ser humano, perfeito. Ele veio nos mostrar o que é ser um ser humano sem o peso do pecado, sem a queda do homem, um ser humano perfeito. Jesus era esse homem, sem pecado, perfeito, como Adão. Tinha poder sobre as águas, curava qualquer doença, tinha poder sobre a tempestade, andava sobre as águas, fazia qualquer coisa. Dizia para a figueira: seque-se, ela secava imediatamente. O maior homem que já existiu, o mais bondoso, o mais amoroso, aquele que prometia a eternidade para os seus discípulos, pregado naquela cruz. Se olhando essa cena, você percebe uma derrota. Percebemos uma derrota, um momento de derrota, um momento terrível, um grande problema de frustração. Olhando para aquela cruz, nós vemos a frustração e vida. Se ele não pôde
fazer nada, está lá, preso e pregado numa cruz pelos romanos e pelos fariseus, hipócritas e corruptos, pecadores. Eles pegaram Jesus e colocaram naquela cruz. Então nós olhamos para isso e falamos, não tem esperança. É a cena da desesperança, não é? Mas se nós dermos um passo atrás, se nós começarmos a olhar de uma forma mais ampla, olhamos lá para antes do início do universo, e olhamos toda a história da humanidade, e olhamos para o final, tudo o que vai ser. Aí então nós começamos a ver aquele momento como o momento mais glorioso de toda a eternidade. Concorda? Olhando com o foco fechado, nós vemos a pior coisa que poderia acontecer, o melhor homem naquela situação tão humilhante. Olhando de longe, por toda a história da humanidade, nós vemos o melhor momento da nossa história. Nós estamos muito acostumados, queridos, a ficarmos olhando para os nossos problemas, para o nosso próprio umbigo, para as nossas dificuldades, e ficamos desesperados, e ficamos aflitos. Ai meu Deus, e se o Lula ganhar? Ele vai perseguir a igreja. E se perseguisse, eu não acho que seja de todo mal, sabe, queridos? Porque um monte de crente ia tudo embora da igreja, os falsos iam tudo embora, ia só ficar aqueles verdadeiros mesmo. Você ia ficar? Você ia ficar? Amém. Nós temos uma igreja que todos ficariam. Olha que bênção. O Senhor escreve a história, Ele tem todo o controle, todo o domínio. Não precisamos nos preocupar. E um dia, se não for agora, um dia, queridos, a igreja vai ser perseguida e morta. Muitos vão morrer. A igreja será vencedora, mas muitos vão morrer. E você está preparado para isso? Se não está, é bom se preparar, porque isso vai acontecer. Talvez você não esteja vivo ainda, mas seus filhos vão estar. Mas isso vai acontecer e a igreja tem que estar pronta para isso. Mas nós ficamos olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos problemas, e colocando os nossos problemas no pedestal e no altar. E focamos o nosso problema. Ai, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho essa limitação. Ah, porque eu não consigo fazer isso. Ah, porque eu não consigo abandonar esse pecado. Porque eu não consigo isso, porque o meu filho, porque a minha esposa, porque a minha família. E nós ficamos olhando para esses problemas e focando nos problemas, como se o problema fosse o nosso problema. Mas os nossos problemas não é o nosso problema. Porque nós olhamos para ele de uma forma focada, como se esse problema que nós vivemos, e nós viveremos até o final da nossa vida, muitos problemas, que eu espero que vocês nunca vivam nenhum por desobediência, porque isso é terrível, viver um problema por desobediência é terrível. Mas nós viveremos problemas, e esses problemas nos servirão, queridos, simplesmente para nos formatar a imagem de Cristo. Nos formar a imagem de Cristo. Então assim, vamos deixar um pouquinho, tirar um pouquinho os nossos problemas e dificuldades do pedestal, do altar que nós colocamos ele. Vamos olhar de uma forma mais ampla e ver que esses problemas, essas dificuldades estão nos formando, estão nos formatando. Mas sabe por que nós não conseguimos? Qual é o nosso grande problema? Que nós ficamos olhando para as nossas dificuldades, para os nossos problemas e colocando eles no pedestal? Porque nós olhamos para nós mesmos. Porque nós ficamos olhando para nós mesmos e nós queremos ser felizes. A busca do homem pela felicidade e pela alegria. Nós queremos sempre estar bem, felizes, alegres. O C.S. Lewis, eu gosto muito de uma frase que ele diz assim: a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar algo ou alguém além de Deus que o faça feliz. Ele diz, e é uma pura verdade, a história da humanidade é uma história terrível de um ser, uma história terrível e frustrante de derrotas e mais derrotas, de um ser buscando felicidade além daquele que o criou.
E nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos vivendo isso. Buscando alegria e felicidade nas pessoas, por exemplo. Tem gente que pensa, a hora que eu arrumar uma namorada, eu vou ser feliz. Mal sabe ele, ela, que o casamento não traz felicidade. É ou não é, queridos? O casamento não traz. Você ficar solteiro traz? Também não traz. Não é casamento, não é ficar solteiro, não é isso que traz felicidade, mas é você estar em Cristo que lhe traz felicidade. Casado ou não casado. E fica focando a sua alegria, a sua felicidade nas pessoas. Num relacionamento, num namoro, num casamento, namorado não traz felicidade, o seu marido não traz felicidade, nem sua esposa. É certo que nós precisamos ver muito bem com quem nós vamos nos relacionar para a vida inteira. Escolha muito bem, jovem. Escolha muito bem. Porque é alguém que o Senhor que vai estar na sua vida para te afiar para a vida toda. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Que digam os casados. Amém, casados? Isso é muito bom. Nós crescemos, nós amadurecemos e vivemos uma vida feliz assim. Mas não é isso que traz felicidade. O que nós precisamos, realmente o que nós precisamos, é que o nosso interior esteja em ordem. Porque quando nós estamos buscando a felicidade em outras pessoas, na igreja, eu não vou naquela igreja mais porque, eu não me sinto mais bem lá. Porque o pastor é assim, porque o pastor é assado, porque o irmão lá é desse jeito. Então, ficam procurando igrejas para os fazerem felizes. Por pessoas para fazerem felizes, trabalho para fazer feliz. Enquanto nós estamos assim, nessa condição, significa que ainda o nosso interior está todo bagunçado. Está um caos. Queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 3, 4 ao 6. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso. E desejou sabedoria que ele daria. Assim tomou o fruto e o comeu, e depois deu ao marido, que estava com ela. E ele também comeu. O que está acontecendo aqui, queridos? Nesse momento, nesse exato momento. O ser humano decide que ele vai governar a sua vida. O ser humano decide que ele agora pode ser Deus. Foi o que a serpente disse. Vocês serão como Deus. Então entrou no coração do homem o quê? O que entrou no coração do homem? O orgulho. O orgulho entrou no coração do homem. E a partir disso, então, ele desejou ser Deus. E governar todas as coisas pela sua própria decisão, pelo seu próprio conceito, pelo seu próprio conselho. Eu tenho capacidade, se eu comer desse fruto, eu terei capacidade de governar assim como Deus governa. Qual o grande problema aqui? O orgulho. Estava conversando com a Flávia essa semana, eu sempre disse que a maior base, a base para todo o pecado do homem é o egoísmo. Aí agora eu fico pensando, é o egoísmo ou é o orgulho? Nessa semana eu fiquei pensando, o que será? O que veio primeiro no coração do homem, o orgulho ou o egoísmo? Aí eu penso o seguinte, que o orgulho e o egoísmo, o egocentrismo, são duas faces da mesma moeda. Quando o orgulho vem, o egocentrismo vem também. Se você é egocêntrico, o orgulho também está lá. Então o que aconteceu com o ser humano? Ele deixou o inimigo colocar uma sementinha de orgulho no coração dele. E a semente cresceu e ele desejou ser igual a Deus.
Foi o mesmo pecado que Satanás, cometeu. Ele desejou ser igual a Deus. Então agora ele faz a mesma coisa com o ser humano. E o ser humano cai na armadilha dele. Agora, o que aconteceu nesse momento, queridos? O homem, ele era totalmente conectado com Deus, uma perfeita conexão com Deus. Então, o interior do homem, o homem, queridos, é um ser muito complexo. Muito complexo. Você imagina que você, o ser humano, antes da queda, ele tinha todas as características de Deus, do próprio Deus. Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Todas as características de Deus, a sua imagem e a sua semelhança, um filho. Então tem todas as características do próprio Deus no seu interior, em um corpo de carne e osso, sangue, matéria. É algo complexo ou não é? Muito complexo. E como é que esse ser tão complexo conseguia sobreviver e estar ali e governar o mundo? Porque ele tinha uma conexão direta com os céus. Então Deus era o centro do universo do homem, do coração do homem. Deus governava o interior do homem. Nessa conexão que ele tinha com Deus, Deus era o centro. E todas as coisas gravitavam em volta de Deus. Então todas as coisas gravitavam em volta de... Fala, queridos. Deus. Giravam e gravitavam em volta de Deus. Agora, quando Deus é tirado, aí, além de um ser complexo, se torna um ser complicadíssimo. Nós somos complicados ou não somos? Muito complicados. Nos relacionamentos, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos de vez em quando trombando com um, trombando com o outro, porque são pessoas diferentes, e trombando com Deus também, porque o interior do ser humano virou uma bagunça, virou um caos. Eu trouxe até uma fotozinha aqui, para exemplificar. O sistema solar, todos sabem, todos vocês creem que a Terra é redonda, amém? Se alguém crê que a Terra é plana aqui, vem conversar comigo que eu vou dar um murro na sua cabeça. Brincadeira. Brincadeira, queridos. Eu vou mostrar para você que ela é redonda, né? Cientificamente, eu posso mostrar para você que ela é redonda. Nós vemos aqui o Sol e todos os planetas girando em alta velocidade ao redor dele. Por que todos os planetas ficam girando em alta velocidade ao redor dele e não saem do lugar? Anos após anos, após anos, após anos, e milhares de anos está assim, e continua assim, e vai continuar assim. Por quê? Aquele Sol que você está vendo ali, na verdade, aí não está bem representado, mas ele é muito maior do que os planetas, muito maior. O tamanho ali não está proporcional. Ele é muito, muito maior que a Terra, cabe milhares de terras dentro dele, se não me falha a memória, que eu estudei lá na 8ª série. Esse Sol, queridos, ele tem massa, tem muita massa. Para entender melhor, não é o termo correto, mas ele tem peso, tem muito peso. Então, esses planetas ficam girando em torno dele por causa da força da gravidade dele, porque ele é muito poderoso. O Sol é muito poderoso. Então ficam todos dependentes dele. Gira para cá, gira para lá, dependente de um outro astro muito poderoso. Ele é o centro gravitacional do sistema solar. Agora imagine tirando esse Sol daí. Vamos tirar o Sol dali, vamos colocar a Terra lá como centro. O homem como centro, a Terra como centro. Sabe o que vai acontecer? Esses planetas vão trombar um com o outro, vão sair vagando pelo espaço, vai ser destruído, e não vai sobrar nada do sistema solar. Porque vira uma bagunça, porque você tirou o centro gravitacional do negócio. Foi assim que aconteceu conosco no nosso interior. Virou uma bagunça e o homem ficou destrutivo e destruído e acabado, e virou essa miséria da humanidade que é hoje, porque
tirou-se o centro gravitacional todo-poderoso do coração do homem. A conexão foi cortada. E viramos esses seres independentes e sem noção, fazemos um monte de coisa errada, sofremos e ainda ficamos buscando a felicidade e a alegria em outras coisas. Por que tudo isso aconteceu, queridos? Por que o ser humano decidiu isso e causou essa tragédia terrível? Mais uma vez, orgulho. Quem aqui é orgulhoso? Levanta a mão. Todos somos. Só tem que ver qual o nível de orgulho, em que nível de orgulho você está. Mas todos temos o nosso orgulho. Agora, o seu orgulho é a fonte de todos os seus problemas. O seu orgulho é a fonte de todos os seus problemas e todas as suas dificuldades. Nós ficamos olhando para os problemas, para as nossas dificuldades. Mas nós precisamos parar de olhar para Ele, olhar para Jesus e começar a identificar melhor qual é a fonte dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Porque nós sofremos com as nossas dificuldades, não conseguimos vencer. Porque assim, é normal nós termos dificuldades e problemas, mas nós precisamos ir subindo e vencendo. Cada vez mais semelhante a Jesus. Esse é o caminho. Agora, o nosso orgulho impede que isso aconteça. O que é humildade, queridos, que é o oposto de orgulho? Para você tentar identificar um pouquinho aí se você é orgulhoso ou não. O que é humildade? A humildade é mais ou menos assim: ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Porque eu não mereço nada. Sou eu que devo para os outros. Então você olha para mim e fala, e mesmo olhando e vendo todas as minhas falhas, você vai, não, mas ele não me deve nada. Olha para o seu marido. Olha para o seu marido, esposa. Com todas as falhas dele, se você realmente é humilde, o sentimento no seu coração, ele não me deve nada. Aí você começa a perceber, nossa, mas será que é isso mesmo? Não é isso que eu sinto, porque você é orgulhoso. Marido, olha para sua esposa. Olha para o seu amigo do lado, para sua irmã, para o seu irmão. Ele não te deve nada. Marido, sua esposa não te deve nada. Ah, não, mas olha, ela não faz isso para mim, ela não faz aquilo. Ela não te deve nada. Se há esse sentimento no seu coração, isso é um orgulho. Ai, mas o irmão não me cumprimentou na igreja, não me convidou para o seu aniversário, mas ele não deve nada. Ele não te deve nada. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. A intensidade da dificuldade que nós temos de entender isso mostra, é um termômetro, vamos dizer, uma das formas de nós estarmos olhando e vendo o quanto orgulhosos nós somos. Nós nos achamos, porque eu tenho direito, você entende? Eu tenho o direito de ser convidado para a festa. Eu tinha o direito de ele vir e me dar um abraço, me cumprimentar. Eu tinha o direito de ser tratado dessa ou daquela forma. Você vai no posto de combustível, o cara não te trata muito bem lá, ou o atendente lá no café não te trata muito bem, você fala, nunca mais volto aqui. Porque eu estou pagando, eu tenho direito. Eu sou cliente, eu tenho direito. É ou não é? Isso mostra o nosso orgulho. Não estou falando que você não tem que... Veio uma coisa errada, ela se comprou, veio errado o que você comprou, você deve devolver, procurar seus direitos. Não é isso não. Procurar um advogado para ver os seus direitos, né? Não é isso que eu estou falando. Estou falando é que aquele sentimento de que as pessoas nos devem e que eu mereço ser bem tratado, como se fosse alguém. Está entendendo?
A humildade, queridos, olha Jesus. Olha Jesus. Vamos olhar de novo para aquela cruz, queridos. Olha de novo para a cruz, veja Jesus lá. Pregado naquela cruz, ensanguentado, sofrendo, humilhado, nu. Eu vou dizer para você, a história conta que eles não pregavam as pessoas na cruz com aquele paninho que colocam lá em Jesus. Era nu, queridos. Nu. O Filho de Deus, o homem mais maravilhoso que existiu, nu naquela cruz, ensanguentado, cuspido, humilhado até as últimas consequências, sem dever. Eu acho que com esse ato, Deus estava querendo nos mostrar alguma coisa, não estava? Não acha? Não julgou que ser o Filho de Deus seria algo que ele deveria se apegar, conforme nos diz Paulo. Mas deixou a sua glória, se fez homem, se humilhou como homem, veio em carne e morreu no nosso lugar. Eu acho que isso tem que dizer alguma coisa para nós. Jesus está dizendo assim, sabe qual é o grande problema de vocês? O seu orgulho. Ou vocês se tornam humildes e se entregam totalmente, ou vocês não serão felizes. Ou não serão felizes, ou não serão abençoados. Jesus, antes de ir para a cruz, queridos, olha a tensão. Tem gente que está aqui tenso, emocionado por causa da eleição. Mas olha a tensão. Tem gente que nem veio por causa da eleição. Mas olha a tensão que Jesus estava vivendo, suou gotas de sangue. E sabe o que ele fez um pouco antes? Lavou os pés dos discípulos. Será que ele estava querendo nos ensinar, nos mostrar, nos falar algo ou não? O que vocês acham? Algo assim essencial. Não é simplesmente mais uma verdade, mas algo essencial, existencial para nós, essencial para a nossa existência como filho de Deus. Será que ele estava querendo mostrar algo ou não? Nasceu numa manjedoura, viveu a vida simples em Nazaré, na pior das vilinhas que tinha lá em Israel, uma das piores vilinhas, simples, uma vida comum, simples. Será que ele está querendo nos dizer algo? Ele está dizendo assim, humanidade, volte às suas origens, humilhe-se, seja humilde, conecte-se, entregue-se totalmente, porque Deus não aceita partes de nós, queridos. Entregue-se totalmente, humilhe-se, renda-se e conecte-se novamente a Deus, porque é só dessa forma que você pode se conectar a Deus novamente, e viva a alegria e viva a felicidade. Quem está entendendo, diga amém. É fácil nós sermos humildes? Não, não é. A nossa natureza carnal, e é uma briga tremenda ali dentro. A natureza de Adão que tomou aquela decisão ainda está dentro de nós. E a natureza divina também, então é essa briga. Mas nós precisamos, eu estou dizendo aqui, queridos, porque nós precisamos estar conscientes do nosso grande problema. Porque a partir da resolução, ou de nós irmos resolvendo esse grande problema, é que todas as outras coisas, os outros problemas serão resolvidos. A partir disso, esse é o nosso grande problema. Foi o grande problema de Adão. Ele se orgulhou e ele caiu. E nós vivemos da mesma forma, o grande problema. Nós nos orgulhamos e caímos. Lá em Provérbios 16:8 diz: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Eu sou melhor, eu tenho direito, eu preciso disso, eu preciso daquilo.
É isso que nós precisamos entender. Mas quem vai revelar isso? Não sou eu, é o Espírito Santo. Temos a necessidade de vivermos conectados com aquele que nos criou. Jesus disse assim, em João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem pertence a mim e eu... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou nós nos conectamos à videira, nos conectamos de novo através de Cristo a Deus, ou nós não podemos fazer nada. Como é que nós conseguimos nos conectar cada vez mais nesse tronco, na videira que é Jesus? Sendo cada vez mais semelhante a Ele. Porque não dá para eu enxertar um galho de abacate em uma videira, não vai funcionar. Mas nós precisamos, queridos, nos parecer com Cristo, buscar essa semelhança com o Senhor e nos ligarmos a Cristo. Como é que nós buscamos? Como é que começa esse trabalho? Nos humilhando diante de Deus. Senhor, perdoa o meu orgulho. E você deve orar isso todos os dias. Perdoa todo o meu orgulho. E que eu seja humilde, manso, como o Senhor Jesus. Coloque-se em pé, por favor, queridos. O Senhor quer que eu e você sondemos o nosso coração. Os nossos grandes problemas não devem ser o nosso foco. Porque os nossos grandes, aquele que nós julgamos grandes, não são tão grandes assim. E a razão de todos eles é o nosso orgulho. Quando nós formos humildes, como Jesus foi, nós seremos perfeitos. E nós já não estaremos mais aqui. Então, qual é a razão de todos os problemas que você vive? O seu orgulho. E como você vence todos os problemas que você tem? Na humildade aos pés de Jesus. Não tem outra forma. Amém? Feche seus olhos. Você vai falar com o Espírito Santo. Quão orgulhoso nós somos. Quão orgulhosos nós somos. Temos dificuldade de contar os nossos pecados para os outros, queridos. Para o nosso discipulador, para o pastor, para alguém que pode nos ajudar. Temos dificuldades de falar dos nossos defeitos. Porque nós queremos mostrar uma imagem que não é nossa. Que nós não somos. Você vai ver nas redes sociais, todo mundo mostrando uma imagem que não é dele. Então nós precisamos parar de tentar mostrar a uma pessoa especial que nós somos para os outros e sermos quem nós somos realmente. Você pode olhar para mim, queridos, e ver um monte de falhas, um monte de defeitos. E você poderia até vir e falar para mim quanto defeito eu tenho. Eu ia falar para você, inocente, você não sabe de metade das minhas falhas, dos meus defeitos. Mas nós precisamos assumir isso. Assumir quem nós somos, a natureza caída que ainda nós temos, que nós estamos nesse processo de fazê-la ser absorvida pela vida, pelo Espírito. Nós não somos nada, queridos. Nós somos pequenos, dependemos totalmente de Deus e da nossa conexão com Ele, e da nossa conexão com nossos irmãos, porque é através dos nossos irmãos e do nosso relacionamento com nossos irmãos, que Deus faz algo em nós. É através dos nossos irmãos. É fácil eu me ajoelhar diante do Senhor, eu me humilhar, contar os meus pecados para Ele, falar eu não sou nada mesmo. Mas eu faria isso com os meus irmãos? Não, porque para os meus irmãos eu quero mostrar uma fachada, para eu ser querido, para eu ser amado, porque esse é o anseio do ser humano. Ser querido, ser amado, ser aceito. Mas nós só encontramos isso em Cristo, amados, em Deus, não nas pessoas. Nós precisamos estar agindo ou vivendo de forma que os outros nos aceitem e nos amem. Nós precisamos viver de forma que o Senhor nos aceite, o Senhor nos ame, o Senhor se agrade de nós.
Precisamos ser autênticos e vivermos a nossa vida realmente conectados com o Pai, em Cristo. Faça essa oração ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero sim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Fala com Deus. Jesus. Pai, nesse E ser instante, ó achado Deus, nele. nós como igreja, ó Deus, nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que ainda somos muito orgulhosos. Por isso, ó Deus, nós não conseguimos vencer tantos nossos problemas. Mas nós queremos agora focar, ó Deus, no nosso maior problema, o nosso orgulho. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Que Teu Espírito Santo venha fazer uma obra em nossos corações e nos ensinar, ó Deus, dia a dia, termos a humildade necessária para estabelecermos contigo um contato, ó Deus, uma conexão cada vez mais forte, mais íntima, ó Deus, e possamos viver nessa terra para mostrar a Tua beleza, para mostrar quem Tu és, para mostrar a Tua glória. Ó Pai, Adão perdeu isso lá no paraíso por causa do seu orgulho, perdeu a conexão contigo, perdeu a bênção, ó Deus, de ministrar, ó Deus, na terra e de fazer, ó Deus, a Tua vontade ser realizada na terra e glorificar o Teu nome. Mas o Teu Filho, na sua humildade, veio e resgatou para nós, ó Deus, isso novamente, e nós queremos viver essa conexão, ó Deus. Ensina-nos a sermos humildes, a nos colocarmos, ó Deus, diante de Ti e diante das pessoas, ó Pai, de forma humilde, ó Deus, de forma que nós possamos representar-Te,
de forma que nós possamos, ó Deus, aumentar contigo a nossa conexão, ó poderoso Pai. Nós sabemos, Deus, que o nosso orgulho vai exatamente de encontro contigo, a tua humildade, a tua grandeza. E orgulhosos, Senhor, nós não conseguimos nos conectar contigo. Pai, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor que o Senhor tem para conosco, que nós sabemos que o Senhor tem, sem precisarmos sofrer por isso, ó Deus, pelas nossas decisões erradas, mas vá dia a dia nos ensinando a humildade, ó Deus, falando aos nossos corações e mudando o nosso interior, ó Deus. Pai, que nós possamos ser uma igreja humilde, a ponto de receber, ó Pai, a tua presença, a tua glória em nosso meio, e possamos refletir a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por essa igreja, por esse povo, intercedo por cada um dos que estão aqui, ó Deus, que o teu Espírito Santo consiga colocar em nós, em cada um deles, a tua humildade, Jesus, porque sabemos que o teu recado foi muito claro para nós, ó Deus, na vinda de Jesus. Ou nós somos humildes, ou nós não ganharemos a glória eterna. Essa é a verdade. Nós nos prostramos aqui diante de Ti humildemente, nos arrependemos dos nossos pecados, do nosso orgulho. Diga assim comigo: Pai, eu me arrependo do meu orgulho. Coloque humildade no meu coração. Ensina-me a ser humilde, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Agora, queridos, os problemas vindo, as dificuldades vindo, todos os seus problemas vindo, olha de longe, saiba que Deus tem um propósito, e o grande propósito dele é te preparar para a glória eterna. E te preparar para a glória eterna como? Te fazendo alguém humilde. Então os problemas que você tem e que vão surgir na sua frente é para que você aprenda a depender de Deus e ser humilde com as outras pessoas. Encare dessa forma. Amém? E não eu tenho direito. Amém, queridos? Quantos entenderam? Diga amém. Todos entenderam? Diga amém. Amém. Então eu fico feliz, porque algo acontecerá poderosamente no seu coração através desse entendimento. Amém? Pode sentar-se. Nós participaremos agora da ceia do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o pão e o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Amém? Amém, queridos? O que nós estamos fazendo aqui, né? Aquele velho discurso, para que você não se esqueça. Nós estamos relembrando aqui o momento da cruz, onde Cristo se entrega por nós, derrama o seu sangue e morre a nosso favor. E faz ali novamente essa aliança com o ser humano, para que nós possamos nos tornar semelhante a Ele e vivermos eternamente, cumprirmos o propósito eterno de Deus na eternidade, nessa terra e na eternidade.
E quem pode participar desse momento tão especial, onde nós relembramos essa aliança? Somente aqueles que têm uma aliança. Porque se não tem aliança, não tem sentido algum ele fazer esse ato. O que faz desse ato algo realmente que tem valor no mundo espiritual, queridos? O que faz desse ato algo que tem valor no mundo espiritual? Porque muitas coisas físicas que nós fazemos aqui, atos físicos, como por exemplo a ceia, o batismo, ele tem um valor eterno. E Jesus mandou fazer isso. Então esse ato, desse pequeno pedaço de pão que você come, junto com o seu irmão, em comunhão com o seu irmão, esse pequeno cálice de suco de uva que você toma, não tem um significado simplesmente humano aqui, material, mas no mundo espiritual. E o que faz esse pequeno símbolo ter valor para a sua aliança com Deus no mundo espiritual? A sua fé. Se você toma ele, sabendo disso, e dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu tenho essa aliança, eu te agradeço por essa aliança, e eu quero continuar nessa aliança, eu sei o valor da minha aliança contigo, isso tem um valor no mundo espiritual e eterno. Se é feito de qualquer jeito, não tem valor algum. Simplesmente tomou um pouquinho de suco e um pedacinho de pão. Não tem valor. Então a sua fé determina se isso tem valor ou não. Amém? E não tem sentido nenhum alguém participar se ela não está em comunhão com Deus. Ah, mas como é que eu sei que eu estou em comunhão com Deus? Tem que estar em comunhão com o corpo. Se não estar em comunhão com o corpo, não tem comunhão com Deus. Tem que honrar o corpo. Se não honrar o corpo, não honra Deus. O que é honrar? É valorizar, dar o devido valor às pessoas. Se eu não honro meus irmãos, não honro a Deus. Então é dessa forma, queridos. E eu quero que você então, nesse momento, feche seus olhos. Queria convidar os irmãos que vão nos auxiliar aqui hoje. E você feche seus olhos. Coloque diante de Deus agora suas falhas, seu defeito, todo o seu grande orgulho.